Quanto tempo você... Quem senta na frente responde. Quanto? Isso vale para todos vocês. Quanto tempo mora a gente aqui? Quanto? 400? Quem mais? Mais, né? Então eu vou pular essa parte. Mora gente aqui há mais de 10 mil anos, pessoal. Gente lá do Paleolítico, né? Da Idade da Pedra Lascada. Há 2 mil anos, mais ou menos, entram os da Pedra Polida, que daí estão os Guaranis, Charruas, Minuanos e tantos outros, e que a gente nem pensa sobre isso. Então, e por que não estão aqui sentados agora, nesse mesmo momento? Daí eu vou explicar daqui um pouquinho o que aconteceu com a nossa gente. E Triunfo da Humanidade é como Voltaire, o principal escritor do Iluminismo, falou sobre as missões. Ele chamou de Triunfo da Humanidade o que aconteceu aqui. Outro livro meu é o Relatório da Guerra Guaranítica, que é um livro sobre a Guerra Guaranítica, aquela que morre o Sepete Araju e tal. Depois, mais na frente, eu vou pegar um de vocês aí para ser o Cepé e nós vamos fazer um teatro aqui para vocês nunca mais esquecerem o que aconteceu com ele, né? Esse aqui é um texto que eu encontrei na Espanha e passei ele, um espanhol antigo, passei para o português e comentei ele, porque é o único livro, é o único texto dos amigos daquele período. Historicamente, nós lemos os textos dos inimigos, que naquele período eram os portugueses, né? Que eram quem veio para tomar a terra dos Guaranis. Então, é uma história muito dicotômica, difícil de compreender, exatamente porque cá estou eu falando em português e o inimigo era o português. Então, a dificuldade que a gente tem. Um outro livro meu é o Mobororé, a Batalha, que é uma batalha que aconteceu da primeira fase jesuítica para a segunda fase, 1641. E esse é um livro desenhado, o Clayton desenhou para nós, e esse está quase terminando ele agora, o estoque da edição, e ele é bastante importante para a gente compreender as fases, né, do período aqui. E esse aqui foi lançado agora, no dia dos 400 anos, aqui do lado, aqui no museu, chama Os Espíritos das Missões, a energia histórica viva. O que mais os turistas dizem sobre que vem para cá, gente do Rio, São Paulo, Itália, Alemanha, dizem sentir coisas, sentir as energias presentes nos lugares, né? Quando você vai a São Miguel, vê toda aquela monumentalidade ali, e as pessoas dizem sentir as energias, né? E é um livro sobre isso, é uma pesquisa em muitos grupos espiritualistas, gente da igreja, né? O que cada um diz sobre esse sentir. É uma Bíblia, tem 400 e tantas páginas, né? E tem outros livros que daí não tenho mais estoque, como o Índice de Capacidade Humana e Social do Desenvolvimento, que analisa por que uns lugares desenvolvem e outros não. Então eu vou tocar aqui a minha prosa. Então, a ideia hoje aqui é para nós entendermos a importância dos 400 anos das missões. E vocês são lideranças extremamente importantes da comunidade. Eu vejo a carinha de vocês, né, de todo mundo aqui, eu conheço uns quantos. A importância dessa gente mais jovem, né, que está entrando no processo de posicionamento na sociedade, que saibam sobre a nossa história. Daqui uns dias eu bato as botas aí e preciso de gente que esteja assumindo esses lugares. Eu já assumi um lugar contando história, quer dizer, um engenheiro contando história, não tem nada a ver, né? Por quê? Porque nós temos muito pouca gente interessada no que aconteceu aqui. Então, essa é uma espécie de convocatória, vocês que estão aqui, para que adentrem nesse processo, tentem compreender, estudar, né? Lá quem vai ter filho daqui a uns dias, bota ele lá na história ou nessas áreas todas, para que possamos ter gente para contar a história. O território nosso, qualquer lugar que a gente queira, aqui na região, ele foi tomado pelas missões. Desde Bagé, lá embaixo, ou lá em cima, por exemplo, São José dos Ausentes, Vacaria, se chamava Vacaria de los Pinhales, né? Passo Fundo,
O padre, eu vou contar daqui um pouquinho, o padre Cristóvão de Mendonça foi morto lá em Caxias, lá na primeira fase, que introduziu o gado, ou seja, a ocupação de todo o Rio Grande do Sul pelas missões. A gente pensa, por exemplo, missões ali em São Miguel, as ruínas, ou aqui a catedral e aqui na frente, e não imagina que havia ocupação de todo o amplo território do Estado, né? Além da Argentina, Paraguai, que era a composição total. Então, a importância de compreender esse processo todo. Essa é uma pergunta, né? No meu modo de ser, será que essa história tem alguma coisa a ver comigo? Será que essa história, eu tive algum parente no passado que era descendente dos Guaranis? Será que uma bisavó, uma tataravó minha não era dessa gente? Por que eu tenho os olhos um pouquinho puxadinhos, será? Será que eu sou do japonês? O que é isso? Quase todos nós da região, pessoal, temos uma descendência lá na bisavó, na tataravó nossa, que era descendente desse processo histórico. E por que nós não sabemos disso? Porque as famílias tinham vergonha de dizer isso, né? Vergonha, diziam que isso é coisa de gente preguiçosa, né? Então, a importância de compreender e de pesquisar e de conversar lá nas casas, quem eram os meus descendentes do passado? Quem era a minha gente, né? Lá, minha bisa, minha tataravó, será que dentro dessa linhagem toda eu não tenho um indígena lá naquele passado, pelo menos? Nem quero que façam um levantamento genético, né? Mas, né, para a gente pensar sobre isso, né? Para o município onde eu vivo, quem são os pobres de Santo Ângelo? Vocês já viram aí nas vilas? Eu, no meu tempo de Maús, eu ia fazer trabalho de bairro, de vila, né? As vilas e os bairros de Santo Ângelo são todos de gente descendente desse processo. Vai na Castelarim, ou vai na Meler, ou aqui para baixo, na beira do Itaquarinchim, aqui. Quem são aquelas pessoas que estão ali? Olha as carinhas deles. A cor, um pouco cuia, são descendentes desse processo. Então, para a gente compreender que nós temos uma herança silenciosa e que está aí, queiramos ou não, daquele período histórico e cultural. Então, a importância de compreender esses processos. A mesma coisa do Rio Grande do Sul, a mesma coisa do Brasil. Por exemplo, quem são os caboclos da Amazonas, lá do Amazonas? Quem é aquela gente? Era gente que era indígena no passado e, obviamente, veio se mesclando com o português, com outras etnias e chega aonde está hoje. Então, importante a gente compreender que, basicamente, o Brasil, inicialmente, obviamente, era todo indígena e depois entram portugueses, afros e italianos, alemães e todos que nós conhecemos. Então, aquilo que eu disse antes, a ocupação de todo o Rio Grande do Sul pelas missões, né? Todo o Rio Grande, através de vacarias ou através de grandes ervais, né? Então, isso é muito importante compreender. Esse aqui é um outro mapa, já do período da Guerra Guaranítica, por exemplo, que mostra, aqui está Santo Ângelo, e esse território aqui é de Santo Ângelo. Aqui embaixo tem uma grande área, depois do Ibiqui, que é de Santo Ângelo também. E aqui, por exemplo, São Miguel, que vai desde onde nós conhecemos hoje, até o Rio Negro, lá no Uruguai, lá embaixo. Toda a ocupação, 1 milhão de cabeças de gado, né? Então, por que eu estou dizendo isso? Para tirar da cabeça a ideia que eram uns índios pelados, meio pobres, que viviam por aqui. Equívoco bárbaro isso, não é isso que tinha. Então, isso já perguntei para vocês, há quanto tempo? Todo mundo já decorou o tempo que mora a gente aqui? Tranquilo? Esse é muito importante para vocês, pessoal. Aonde que está esse quadro aqui? Está aqui. Não, esse está no Museu Novo, é na entrada do Museu Novo. Não, eu não vou falar dessa tristeza. Esse quadro é o quadro que está na entrada do Museu Novo aqui. Todo mundo já foi no Museu Novo, não? De castigo aqueles que não foram ainda, né? Agora, terça-feira, porque segunda é fechado,
Vamos lá ver. Nós temos um dos melhores museus do Brasil hoje, né? Com tecnologia, vamos me ver muitas vezes lá, né? Veja, esse quadro demonstra o quê? A fundação de San Ángel Custódio, que é quando? 1706, ali no Entre Juiz, 1707, aqui onde nós estamos pisando agora. Quando é que essa gente tinha entrado no cristianismo? Vocês que estudam história? Em 1619, fundados a redução de Concepción pelo santo nosso que está ali, pelo Roque Gonzalez. Ó. Aquele povo que veio para cá já era cristão há 85 anos. Quinta geração de cristão quando vieram para cá. Todos já profissionais das áreas de marcenaria, de escultura, músicos, todos leitores. Compreendem isso? Não aquela ideia que está formada na nossa cabeça de que era uma indiada pelada e que vieram formar aqui o rincão aqui. Não, já eram muito adiantados. Compreendem? Então, é muito importante a gente ir renovando essas ideias antigas que foram colocando na nossa cabeça. É uma das histórias mais interessantes da humanidade que aconteceu aqui, né? Alguns dos escritores importantes do mundo chamavam de cristianismo primitivo, que foi o mesmo modelo, aquele lá de Roma, né? Onde as pessoas dividiam as coisas, trabalhavam todos juntos. Então, entre 1609, que é a primeira redução, e 1768, que é a expulsão dos jesuítas, 159 anos, se viveu uma grande experiência. Esse aqui são imagens de São Inácio na Argentina, Loreto, Santa Maria Maior, Santa Ana. Aqui, pessoal, foi impresso os primeiros livros da América. Então, havia toda a tecnologia que vocês imaginam nas oficinas europeias, tinha aqui. Aqui do lado onde nós estamos, tem um conjunto que vai até a Marechal Floriano, conjunto de oficinas, né? Ali foi um dos maiores produtores de instrumentos musicais do mundo aqui. Esculturas que ia para o mundo inteiro. Santo Ângelo foi a maior produtora mundial de erva mate, né? Companheiro, me ouve? Dos maiores produtores de erva mate que nós tivemos na humanidade aqui, naquele período. Então, a importância de compreender isso dentro do processo de que era Montesquieu chama de primeiro estado industrial da América. Imagina isso. Então, é muito importante compreender todo esse processo histórico e cultural e mais. Por que os professores de vocês não falaram sobre isso? Por que será? Por que será? Porque não era para contar. Porque as coisas gigantes que aconteceram aqui eram de um mundo espanhol. E, desgraçadamente, eu estou aqui falando em português para vocês. Então, era para apagar toda aquela história do passado e começar a contar o mundo novo que chegou. Então, compreendendo por que nós não sabemos dessa história, por que não falamos sobre isso. Aqui no Paraguai, Jesus, Trinidad, São Cosme e Damião, tem um conjunto importantíssimo de patrimônios. Então, depois das guerras, ficou 7 do nosso lado, 15 na Argentina e 8 no Paraguai. Dos 8 do Paraguai, 4 não teve guerra. Está tudo vivo lá. Antônio Sepp é o nome do nosso teatro aqui, que está já fazendo o aniversário para reinaugurar, né? Quem é Antônio Sepp? Antônio Sepp era um príncipe, pessoal. O Antônio Sepp é filho do rei de Cauten. Cauten era um condado. Naquele tempo não existiam países na Europa, existiam condados. E o Antônio Sepp é filho do rei de Cauten. Imagina, o que veio fazer aqui um príncipe europeu?
mestre capela do Reino da Áustria. Ele era o principal músico do lugar mais importante de música do mundo daquele período. Então, a importância de compreender essas coisas, né, e de entender quem era aquela gente que veio para cá. Eu vou voltar um pouquinho. Assim era São João Batista, ó. Mesmo modelo que são as igrejas da Baviera. Eu estive lá olhando, e o mesmo modelo que ainda hoje está vivo lá, era o modelo que ele trouxe para cá, construindo São João. Que os restos mortais deles, que estão aqui na Argentina, em São José. Dessa gente que esteve aqui, e outros que não estiveram, mas escreveram, grandes escritores do mundo falaram de nós. Por exemplo, Lugon disse que foi a mais original das sociedades já realizadas. Imagina, né? Paul Lafargue, uma série deles, Muratori, reconheceu como um modelo sem precedentes da sociedade cristã. Quem é Muratori? É o principal filósofo italiano dos 1700. Ele chega a dizer que o melhor que o cristianismo produziu em toda a humanidade, produziu aqui. Então são coisas gigantes e que a gente, lamentavelmente, não pensa sobre isso. Os próprios jesuítas comparavam os guaranis aos primeiros cristãos, que foi o que tu disseste, né? E descrevia suas comunidades como a realização ideal do cristianismo. Voltaire chamou de triunfo da humanidade. As raízes, pessoal do Rio Grande do Sul, o nosso jeito de ser, quem é ligado aí aos CTGs, né? Todo o processo da tradição nasceu aqui. Os cavalos, o gado, né? Aquele jeito tchê nosso, que é muito ligado ao mundo espanhol, tudo nasce aqui. Então, a importância de valorizar todo o nosso processo de, digamos, de raiz do Rio Grande do Sul. Outros grandes que falaram, Montesquieu é outro importantíssimo da Revolução Francesa, chamou de primeiro estado industrial da América. Lembrando, por exemplo, em São João Batista, é a primeira fundição do Sul, a primeira siderurgia de aço da América, a criação da harpa paraguaia ali. Por que paraguaia? Porque aqui era província jesuítica do Paraguai, assim que se chamava, né? Então, para compreender isso, né? Grandes escreveram, Pablo Hernandes diz que o maravilhoso surge a cada passo, Rainal diz, o mundo novo que estamos procurando realizar não pode menosprezar a lição fornecida pelas missões. Qual é a lição fornecida pelas missões? É a lição de fraternidade, de amor ao próximo, de carinho uns com os outros, onde todos cuidavam de todos. Ali onde é o gaúcho, ali tinha um negócio que chamava Cotiguaçu, que é Casa Grande, onde se cuidava das viúvas, dos órfãos, dos necessitados. Hoje nós não conseguimos fazer isso, 2026. E durante 159 anos se viveu isso. Né? Então, isso é um verdadeiro milagre que o cristianismo produziu quando uniu, então, aquelas ideias dos jesuítas com aquele mundo afável dos guaranis. Essa é outra questão importante, um lugar para sentir coisas, né? Então, as pessoas dizem que quando vêm para cá se arrepiam, que sentem coisas maravilhosas. Essa é uma pergunta, por que nós não nos importamos com isso? Porque é uma história de outros? Eu vim aqui para dizer que essa história é uma história de vocês, de ocupação de território. Como é seu sobrenome? Rosendo Mesquita, né? E cada um de vocês, então, tem um sobrenome. Quer dizer, o que a gente está fazendo aqui? Por que minha família veio para esse rincão do fim do mundo aqui, né? Então, para a gente pensar, quer dizer, nós estamos ocupando esse território de história, onde o mundo falou sobre ele. Então, a importância nossa também nesse processo, né? Essa aqui é a cruz missioneira, que está em todos os lugares por aqui, né? Ó, diz, et signum crucis fugit partes adversas, que é o quê? Este sinal da cruz afugentará as adversidades. Essa cruz é uma cruz que os jesuítas usavam no peito, que é aquela que está na imagem ali, né? Então, que diz isso? Esse
sinal da cruz, afugentará as adversidades. Cada vez que vocês me verem por aí, eu estou vendo vocês com o símbolo aí no peito, né? Nas camisetas de vocês. Então, esse é um símbolo para nós termos orgulho aqui nas missões. É a nossa cruz missioneira, nascida onde? Ela vem de Caravaca de la Cruz, na Espanha. Não de Lorena, que se falou muito tempo, que foi um equívoco histórico bárbaro nosso, né? Ela vem da província de Múrcia, lá na Espanha, e obviamente está em toda a macro-região nossa. Esse é o caminho das missões, que vem 30 dias de caminhada, desde o Paraguai, Argentina, Brasil, 15 dias desde São Borja, sempre chegando em Santo Ângelo, que é outro elemento importante nosso regional. Os benzedores lá de São Miguel. São Miguel tem 70 benzedores, pessoal, que é o quê? Uma mescla entre o cristianismo e o pajeísmo, né? A importância de compreender esse processo histórico e cultural. As festas de final de ano. Então, quem são aquelas pessoas? Essa aqui é uma menina de um bairro aqui de Santo Ângelo. Olha os olhinhos puxados dela. Se eu colocar ela lá na aldeia, de fora não vai saber a diferença. Só que são milhares, e no Rio Grande são milhões de descendentes desse processo. E que são nas nossas caras e que nós não enxergamos. Então esse é um pedido meu. Hoje, quando chegar em casa, dá uma olhadinha no espelho, né? É óbvio, né? Mas veja que há aquela maldita vergonha ainda das famílias de dizer essas coisas, né? Então, para a gente pensar sobre isso. Aqui uma coisa super importante, eu sou engenheiro, então eu fico criando essas coisas assim. Aqui eu pensei em 1600, o que diz o padre Meliá? Que havia cerca de 1.400.000 guaranis na grande macro-região. Quantos foram cristianizados daquele 1.400.000? Só 10%, talvez um pouquinho mais, mas não muito mais. A maioria daquela gente não foi cristianizada e continuou nas selvas porque não queria se tornar cristão. O que aconteceu? Aqueles não cristianizados foram sendo mortos. Só os bandeirantes mataram 600.000. E vem se perdendo, e hoje são os mibiás, que estão aqui na Buriti, que estão lá em São Miguel. Quantos são hoje no Rio Grande do Sul? 4.060 pessoas. De 1.400.000. E esses cristianizados, quem são? Aqueles que foram se tornando profissionais, outros que foram cristianizando e hoje são a base do mundo gaúcho que nós temos aqui. Ou seja, muitos dentro de nós e que nós não temos nem consciência de que somos herdeiros desse processo histórico. Então, a importância de compreender isso, convido vocês uma hora dessas, vão pelas vilas, vão pelos bairros, dá uma olhadinha, quem são as pessoas que vivem por aí. Vocês vão ver que o óbvio, estão vivas. Mas quais são? São esses? Não, são dessa turma aqui, que entrou pela cristianização e que se transformou no mundo gaúcho que nós temos hoje em dia. Então, a base do mundo gaúcho, lembra que eu disse antes? Santo Ângelo foi o maior produtor de erva mate do mundo daquele período. Tem um texto de um jesuíta que mostra, saindo daqui, 70, 80 carretas, passa o rio Uruguai, passa o rio Paraná, sobe pelo Chaco paraguaio e sobem as montanhas brancas lá em cima, né, e entregam a erva em Lima, no Peru. 4 meses de ida, imagina isso, a partir de Santo Ângelo. Então, aqui foi um dos maiores exportadores daquele período e produtores de erva mate. Esse também acho que é bem importante para vocês. Então, aquele gaúcho inicial, né, ele vem depois com garrão de potro, vem vindo, e vem para o gaúcho de hoje em dia. Mas nunca esquecer que aquele gaúcho inicial lá de 1634 é um indígena e que começa a ser o gaúcho, que depois vem ser nós mesmos. As aldeias aqui na região, o helenismo sul-americano, que é o barroco,
nosso sul rio-grandense aqui, e que é mostrado hoje no mundo inteiro, as imagens missioneiras, as visitas, a origem, então, do Rio Grande do Sul e da herança cultural e genética nossa. O primeiro livro que eu escrevi, eu tentei explicar por que temos uma experiência econômica sociocultural sem precedentes na história dos povos, como diz a Unesco. Veja que frase grandona. Uma experiência econômica e sociocultural sem precedentes na história dos povos. O que aconteceu aqui onde nós estamos sentados hoje é uma coisa incrível que aconteceu. E que, lamentavelmente, não chegou nas nossas famílias, não chegou na nossa escola, porque era para esconder. Então, acho que hoje a gente está conseguindo dar uma andada nisso, né? E começando a contar essa história toda. Então, nos descobrimentos, hoje chamamos de ocupação, nem chamamos mais de descobrimentos, né? Eram 2.000 línguas na América, 40 milhões de pessoas, tinha muito mais gente aqui do que na Europa. Muito mais gente, né? Do que especialmente Espanha e Portugal. Então, para a gente compreender a grandiosidade disso, né? Os guaranis, mas não só guaranis, tupis, caingangues, carijós, caáguas, guaranás, tapes, araxanes, patos, minuano, guinoa, charrua. Todo o território era ocupado por indígenas naquele período. E que tinham a sua cultura, e que tinham o seu modo de ser, tinha a sua religiosidade, que é outra coisa muito importante, porque a gente pensa que é uma gente que não tem espiritualidade. Não. Os guaranis hoje têm sua espiritualidade nas aldeias aqui em Santo Ângelo, ou lá em Entre Juízo, ou Nonoai, qualquer lugar, chama Opã, o nome da religião deles, né? Eles acreditam no Deus, o mesmo Deus que nós acreditamos, e que chama Nenderu, na nomenclatura deles. Então é super importante compreender essas coisas, compreender por que eles são diferentes de nós, por que eles não são individualistas, por que eles não querem o melhor carro do ano, a melhor casa do ano, porque eles acreditam na sequência da vida, né? Então é diferente, nós somos muito mais materialistas, né? E especialmente a gurizada nova, que quando a gente tem a idade de novo, a gente quer fazer patrimônio, quer tocar a vida, né? Então, e eles são desapegados dessas coisas todas. Então, é interessante compreender o modo de ser deles, né? É muito importante compreender essa história toda. De 711 a 1492, a Espanha, que é quem se tornou o dono da terra aqui, era muçulmana, basicamente muçulmana. Em 1492, os mouros, que se chama, foram expulsos. E ficou a ideia, aí a gente compreende o que aconteceu na América, a ideia de que quem não era cristão poderia ser morto. Nós, do cristianismo, matamos, de 1492 até pouquinhos dias atrás, 70 milhões de pessoas na América. Para quê? Para ficar com a terra. Cada um de nós hoje tem o terreninho lá, né? Ou tem a terra maior. Então, para compreender a grandiosidade desse processo histórico que aconteceu. E hoje está muito pouca gente. Depois vem o Tratado de Tordesilhas, vocês lembram, né? Isso vocês lembram. A divisão entre Portugal e Espanha, o Rio Grande do Sul todo dentro do território espanhol. Então, importante a gente compreender isso. Por que nós não sabemos dessas histórias? Por isso, especialmente por isso, porque o mundo era um mundo espanhol aqui, então não é para contar essa história. Então, por isso que a escola não contou muito o que aconteceu aqui. Os jesuítas, então, em 34, nascem, lembram desse vivente aí, tomador de mate, né? Então, pela primeira vez, os jesuítas tiveram um papa lá em Roma. Então, foi super importante para nós. Muitas coisas dos 400 anos das missões aconteceu a partir digamos, da ação do Papa Francisco. Chegam na América Espanhola em 1568, os jesuítas, e nessa macro-região nossa em 1588, em Assunção, que era a maior cidade dessa região. Eu tive agora, semana passada, fazendo um trabalho no Espírito Santo em Anchieta. Veja, o Anchieta era um espanhol
jesuíta que entrou pela vertente portuguesa, como Manuel da Nóbrega. Isso nós estudamos na escola, né? Veja, diferente dos nossos daqui que entraram pela vertente espanhola, mesmo que fossem austríacos, italianos e outros tantos, né? E essa é a primeira fase missioneira, pessoal. A primeira fundação é São Inácio Guaçu, em 1609, depois 13 reduções aonde é o Paraná hoje, né? 18 reduções no Rio Grande do Sul, naquela primeira fase. Vamos pegar, por exemplo, o exemplo de São Miguel. São Miguel é lá, a primeira fundada lá perto de Santa Maria, ali na Serra de São Martinho, aquela serra que sobe lá, né? Então, para a gente compreender, e foram atacados pelos bandeirantes naquela primeira fase daí, e foram embora. Daquela primeira fase resta, digamos, nós temos muitas coisas, mas hoje é importante falar de Roque Gonzalez, Afonso Rodrigues e João de Castilhos, estão ali, 3 santos da igreja. Quem é que reza por Roque, que está aqui? 1, 2. Qualquer lugar do mundo que tivesse 3 santos da igreja, isso ia ser um estouro, pessoal. Né? Nós aqui ninguém dá bola, nós temos 3 santos da igreja. A igreja mal e mal fala disso. Que coisa, né? Então, para a gente pensar sobre isso, quem é Cristóvão de Mendonça? Cristóvão de Mendonça é quem introduziu o gado e que fez todo o nosso jeito gaúcho de ser em 1634. É o gado que faz o Rio Grande pecuário, o Rio Grande Tchê, que nós sabemos aí. Então, a história do Rio Grande é toda recheada por aquele período missioneiro, né? Aqui os bandeirantes que atacaram a região, eu vou pular aqui porque aqui os diversos ataques dos bandeirantes à região, né, levando os indígenas nossos como escravos para São Paulo. Teve uma primeira vitória que foi aqui onde entre Juiz e Eugênio de Castro, chamava Caçapa-Guaçu, o nome do lugar, e ali é morto o padre Diogo de Alfaro, que era um superior dos jesuítas, e por causa dessa morte eles desistem e vão para o outro lado do rio Uruguai. Do tempo vocês me toquem embora, tá? Normalmente leva 4 horas, hoje prometi 50 minutos aqui. Tá? Daí vem a Batalha de Mobororé, que é uma batalha entre Porto Mauá e Porto Xavier, onde 6.800 da Força Bandeirante e 4.200, ou seja, 11.000 pessoas se embateram ali, e a verdade é que é a única grande vitória nossa do mundo jesuítico guarani. Foi uma coisa grande. Só isso merece um tempão de prosa nosso, né? Então, bom, daí ficam de 1641, que é a Batalha de Mobororé, e eles retornam a partir de São Borja, em 1682, e depois vem ocupando todo o Rio Grande do Sul. Daí o gado já estava espalhado pelo Rio Grande, e as estâncias, os ervais, também super importante. Aí vem, digamos, o apogeu das missões, que é a segunda fase missioneira. O esplendor, né? Então, aí o que os grandes escritores falaram muito de nós. Por exemplo, essa é uma redução. Como é aqui em Santo Ângelo, a igreja, a verdade é que o cemitério é onde é a prefeitura hoje, as oficinas do lado de cá, o Cotiguaçu, lá onde é o gaúcho, e um conjunto de gente que morava aqui. Aqui morou cerca de 5.000 pessoas. Pensam, aonde cabe 5.000 pessoas aqui? Então, não é só aqui ao redor da praça, um pouquinho. Havia uma estrutura imensa, entre 40 e 50 indústrias aqui. Essas indústrias de tudo que vocês possam imaginar. No Itaquarinchim, moinhos, né? Onde é a ponte que vai ali para o Interjuiz com Itaquarinchim, ali na Ipiranga, ali havia um grande moinho, que a gente também desapareceu, que a gente não sabe disso. Ou seja, um conjunto muito importante de indústrias que vendiam para o mundo inteiro. Então, a importância do processo também de industrialização, de exportação.
São Miguel ia desse ponto a 500 quilômetros ao sul, até onde é o Rio Negro, lá no Uruguai. Então, todo um projeto urbanístico, né? Aqui nós temos uma imagem missioneira ali. Ela é uma de 1.546 peças grandes que havia aqui na região, naquele período. E aonde estão as peças? Algumas pouquinhas lá em São Miguel, alguma coisa agora dentro do museu. A verdade é que foram roubadas essas peças e vendidas para a Europa, muitas. Então, há um conjunto importante arqueológico e tudo mais aqui na região. Vocês trouxeram um papelzinho para anotar? Então decorem na cabeça, tá? Certo? Os principais artigos produzidos e exportados eram o mate, fumo, algodão, açúcar, tecidos de algodão, bordados, rendas, objetos trabalhados em torno, mesas, armários, baús de madeiras preciosas, esculturas, peles, curtumes. O padre Antônio Sepe, quando ele chega no porto de Buenos Aires, os 3 navios que trouxeram 45 padres, mais um monte de coisa, voltou para a Europa com 300 mil couros grandes de boi. Assim que ele escreve, né? Curtumes, arreios, rosários, escapulários, mel, frutas de várias espécies, cavalos, mulas, carneiros, assim como excedentes de diversas indústrias, como de instrumentos musicais. Santo Ângelo vendeu para as principais orquestras europeias dos anos 1700. Até os anos 1800, se tocavam com os instrumentos produzidos aqui ao lado, aqui do lado, né? E que a gente não sabe. Tudo era vendido, então, à Europa, Corrientes, Santa Fé, Lima, Buenos Aires, entre outros. Ou seja, aquilo que Montesquieu falou, era um verdadeiro estado industrial que aconteceu aqui e que, lamentavelmente, a gente continua achando que era de uma gente meio pelada que vivia por aqui, o que é um equívoco bárbaro. É uma história para a gente prestar muita atenção. Aqui, a relação da ocorrência da erva mate e dos guaranis, né, que foram os primeiros a utilizar a erva mate, e Santo Ângelo muito especialmente, né? Esse é um mapa que está no Museu Novo, é uma pesquisa minha. Veja aqui, ó, de Herbal de Santo Ângelo. Aqui nós estamos aonde? Em São José dos Ausentes. Aqui já é o mar, El Mar, né? La Sierra, Laguna Grande, ali já olhando aquele território todo de Torres e Santa Catarina lá, né? E aqui veja, um de Herbal de Santo Ângelo, como aqui no Inhacorá também era daqui. A gente não sabe nada dessas coisas. Então, vir aqui conversar com vocês hoje é no sentido também de passar, eu preciso passar para algumas pessoas essas coisas. E acho que vocês são muito especiais para isso, né? É tipo uma melancia grande que a gente tem e que hoje eu tenho que passar para alguém. Vou passar para vocês, compreende? Para vocês carregarem isso, começarem a contar essas histórias daqui para frente, né? Esse era o gado original aqui da região. Quando eu era guri ali no Carajá, ainda tinha umas vacas desse tipo ali, né? Que era aquele gado crioulo aqui da região. Olha como é que era. Esse aqui é o ponto mais alto do Rio Grande do Sul, lá 1.450 metros, lá nos Ausentes, né? Lá era o território daqui também. A cruz missioneira, que é super importante, nós já falamos, encontramos a cruz lá naquele lugar. E é importante compreender por que tudo se desastrou. A Guerra Guaranítica, havia um grande ciúme das cortes europeias com relação ao que acontecia aqui, porque um ou outro grande pesquisador passou por aqui começou a escrever que tinha um mundo maravilhoso, diferente, fraterno, amoroso, desgraçadamente, onde anualmente se votava, e isso para quem era rei ou rainha, imagina lá no fim do mundo, lá inventaram um negócio de votar todo ano. Então, isso foi terrível para aquele período e os monarcas tinham que resolver isso. E daí vem o Tratado de Madrid, a Guerra Guaranítica entre 54 e 56, os relatórios de guerra daquele período, né?
mostram tudo o que aconteceu, a morte do Sepete Araju. Vai ser você, Felipe, o sacristão do dia aqui. Eu vou mostrar como é que... Eu vou pular isso aqui, pessoal. Vou mostrar como é que morreu o Sepete Araju para vocês. Vem cá, Felipe. Vem cá. Não, não, o outro Felipe. Esse Felipe. Esse Felipe. Como é que morre o Sepete Araju, pessoal? Contam tudo errado aí, né? O Sepete Araju, ele é morto, ele estava na guerra, o cavalo dele pisa num buraco e o Sepé cai no chão. Cai no chão. Certo? Vem um lanceiro português e crava uma lança no Sepé. Vem o governador de Montevidéu e dá um tiro. Mas não estava morto ainda. Pegam pólvora e colocam fogo no corpo, colocam pólvora e fogo no corpo do Sepé. E mais, fazem a decapitação dele. Decoraram? Isso é para não esquecer. Eu aprendi que assim as pessoas aprendem, né? Compreenderam? Então, lança, tiro, fogo com pólvora e decapitação. E à noite os seus o levam, enterraram ele, sem padres, mas com os cantos da igreja, que nem o jesuíta escreve, e o levam. Levavam para onde o Sepé, então? Levaram para São Miguel, ele era de São Miguel. Então, é interessante compreender esses processos todos e a desgraça que foi, o quanto foi de admirar a tristeza com que o povo guarani, que acreditava muito que o Sepé, era mais ou menos que nem hoje a história da Argentina, né, que confiava muito no Messi. Sabe o resultado de hoje? Não. Acho que poucos sabem, né? A Argentina perdeu. Né? Então, bom, daí morreu o Sepete Araju e definitivamente eles tomam o território. Quem é o Sepé hoje, pessoal? Sepete Araju é herói rio-grandense pela lei de 2005, herói da pátria brasileira de 2009. Qualquer lugar do mundo que tivesse um herói no panteão da pátria, junto com Dom Pedro I, com Tiradentes, os grandes heróis da pátria, está lá o Sepé. Ninguém fala nisso na região. Né? Então, o Sepé é herói do que tem de grande no Brasil. Né? E, todavia, ninguém fala, as rádios não falam, a TV não fala, ninguém fala, a igreja não fala. Né? Sepete Araju teve um pedido de canonização em 2015. Em 2017, o Vaticano reconheceu o Sepé como servo de Deus. Veja, isso é um tema que ninguém sabe também. Né? Vocês são do Emaús, né? Então, veja como é importante, eu acho até hoje a minha fala aqui, para que vocês saibam dessas coisas, né? Vamos lá. Esse aqui é o lugar da morte lá depois, 3 dias depois, 1.500 guaranis são mortos numa batalha chamada Caiboaté, né? Que é lá em São Gabriel, bem pertinho onde o Sepé tinha sido morto, são mortos 1.500 em 1 hora e 15 minutos. Esse aqui é hoje em dia é pajé, lá em... Esse aqui é o Milani, né? Vocês conhecem ele? Milani mora ali na outra quadra. Esse é um quadro que eu mandei ele pintar. Esse quadro faz parte de uma exposição itinerante que é um quadro meu que anda por aí. Bom, depois da Guerra Guaranítica, o Gomes Freire, que era o governador do Rio de Janeiro, leva 3.000 daqueles guaranis cristãos para o Passo do Fandango, que é ali na beira do Jacuí. Depois, um grupo vai para a Aldeia dos Anjos, lá em Gravataí, Viamão e São José do Norte. E começam lá as primeiras escolas de português, de meninos e de meninas.
as meninas se preparavam, era para perder o Guarani e para falar português, e para casar com os guris de origem portuguesa. E vice-versa, os meninos preparados para casar com as meninas portuguesas das famílias que estavam chegando no Rio Grande do Sul. E assim, nós branquianizamos o Rio Grande do Sul. Compreendem? Então, tudo foi preparado para essas coisas. E daí, depois disso tudo, o que aconteceu? Morreu todo mundo? Terminou? Não. Em 1761, o rei da Espanha destrata o Tratado de Madrid. E isso não se fala, ninguém fala por aqui. Voltam os jesuítas, voltam os guaranis, e em 1767 o rei decreta a expulsão dos jesuítas, que acontece em 1768. Ou seja, o fim de tudo, de fato, acontece em 1768, e não por causa da Guerra Guaranítica. Então, importante compreender este fato, né? Bom, daí expulsaram os jesuítas, e os guaranis ficaram aonde? Aqui. E é a nossa gente, já cristãos. Então, importante compreender esse processo histórico e cultural. E esses são depois expulsos para a Prússia, para Praga. Esses são os últimos relatos, né? Os guaranis continuam no território. Depois vem uma série de elementos históricos. Aqui estou eu, esse aqui o seu Florzinha, que era um português aqui da região. Esse aqui o Cristino. E se vocês olharem um pouquinho para mim, vocês vão ver assim que eu tenho o nariz um pouco chato, né? E a minha gente era dessa gente. Claro que eu branqueei porque a minha mãe era alemã, né? Mas meu pai é de uma gente aqui do Carajazinho que é descendente desse processo histórico e cultural, né? Ó, esse aqui é um pajé famoso, Guarani. Eu mostro ele para mostrar a próxima foto, que é essa. Quem é esse vivente aqui, ó? Quem era lá da Zona Norte lembra de quem é esse vivente. Esse vivente é meu pai, né? Então, esse aqui é o Mariano, lá em São Miguel, que é o pajé hoje lá. Então, a minha avó morreu com 104 anos, a avó Olinda, ali no Carajá. Ela era uma índiazinha. Ela tinha 104, eu lembro bem. O cabelo era preto ainda, baixinha, braba, né? Bem, chama de bugrinha, né? É errado dizer isso. Mas bem índiazinha, né? Então, é a nossa gente, né? E como é que branqueei? Branqueei por causa da mãe. Então, assim somos nós e muitos, e milhares e milhões, e que nós não pensamos sobre isso. Muitos de nós têm os olhos puxadinhos, assim, né? Por que será? Óbvio que é por isso. As mulheres, o Papa Francisco diz, as mulheres guardam o Guarani. Cabelos negros, né? Lisos, às vezes o cabelo chegando um pouquinho aqui na testa, né? Está ali, óbvio, né? Então, a importância da gente compreender que continuamos vivos. Então, a base genética nossa, cultural, né? E temos muito nesse processo todo. Aqui eu vou mostrar mais rapidamente, ó, aqui as missões do Brasil, então, São Miguel, lá os benzedores, aqui o artesanato, né? Essa aqui é a Sofia, minha filha. As caminhadas regionais, os turistas que chegam, gente de todo o Brasil e da América que vem para cá, às vezes do mundo. Esse aqui é um negócio nosso lá em São Miguel, que é a Pousada das Missões, as festas de final de ano, a gastronomia. Esse é aquele pessoal da Globo, né? Nos programas que eles fazem a partir da região. As aldeias que nós temos, tanto Buriti e São Miguel. Os pontos de memória, a história, o helenismo sul-americano, que é como hoje um trabalho de pós-doutorado está chamando as missões. O espetáculo de som e luz, que é um espetáculo diário. Aqui as missas de final de ano e outras missas lá, os casamentos lá em São Miguel. Se alguém não casou, pode casar lá em São Miguel. Né? Bem legal de fazer isso. Isso é lá na Pousada, aqui a Fazenda da Laje, a Vinícola Fim,
as caminhadas, as chegadas aqui em Santo Ângelo, as famílias que vêm de todo o Brasil. Essa é a Nossa Senhora do Antônio Sepp, que chama Nossa Senhora de Al-Oitgen. E é uma Nossa Senhora que tem lá no Caró, e que é lá da Áustria, né? Assim era São Miguel, não a ruína que nós conhecemos hoje, mas isso é uma pictografia lá de como era São Miguel. Aqui como é lá hoje, né? Os indígenas, aqui Santo Ângelo, o nosso anjo da guarda. Importantíssimo isso, pessoal. A catedral é a catedral do anjo da guarda, né? Eu acredito muito no anjo da guarda. Eu acho que nós temos um protetor junto do nosso lado desde que nascemos e que muitas vezes nós não proseamos com ele. Aqui é um lugar bom para fazer isso, né? Aqui o nosso Cristo crucificado, né? Aqui os 30 povos, aqui as nossas romarias, as nossas coisas. São João Batista, então, a criação da harpa paraguaia. Caró, lugar da morte do Roque e do Afonso. Roque, Afonso e João aí na imagem. Assunção do Ijuí, João de Castilhos, onde ele foi morto. São Lourenço, depois. Patrimônio Nacional. São Nicolau. São Borja. Toda a história missioneira do segundo ciclo. As missões da Argentina, aqui São Inácio Mini. Olha os indígenas do lado de lá, pessoal. É a mesma gente do lado de cá, mas é a mesma gente dos bairros e das vilas nossos, né? Eu vou voltar a convidar vocês. Fazem uns grupinhos assim no sábado, de tarde. Vão visitar os bairros. Façam isso. O povo precisa de carinho, né? E a gente de Emaús é especial para isso, né? E vocês vão ver que estão aí vivos, né? A nossa gente. Aqui é São Inácio, a Floresta, Loreto, Santa Ana, Santa Maria Maior, aquilo que eu falei a primeira impressão da América. Aqui lá debaixo da Argentina, de Apejú, La Cruz, Posadas, Encarnação, as missões do Paraguai. Jesus, que é linda, São Cosme. Aqui é bem importante. São Inácio Guaçu é a última lá perto de Assunção. Tem 4 reduções que não estão arruinadas, que as pessoas vivem hoje ainda dentro das casas. É como se aqui tivesse tudo vivo. E lá, o povo do Paraguai é a prova viva de que aqueles guaranis do passado se cristianizaram e hoje é o povo do Paraguai. Vivem dentro dessas casas há 400 e tantos anos. As mesmas famílias que vêm centenariamente vivendo na casa deles. Então, a importância de entender também por que aqui se destruiu. Exatamente pelo processo de guerras e tudo mais. Então, aqui, a cruz missioneira nossa, então, ela é a origem de 1232, que é a cruz de Caravaca, né? E veio para as missões através de Francisco de Robles, que foi vice-provincial, e multiplicou ela em toda a macro-região. Nação missioneira é a ideia de sentir-se missioneiro. Nós criamos isso lá em 2012, 13. Esse é o documento fundacional nosso. E aqui eu deixo para vocês uma ideia de que os grupos de Emaús conheçam as missões aqui do outro lado. Conheçam as nossas aqui. Então vamos lá, Santo Ângelo, né? São João, São Miguel, São Lourenço, São Luís, São Nicolau e São Borja. São as que estão vivas hoje. Caró e Assunção do Ijuí são 2 lugares da primeira fase, lembro daquelas 18 que estão ali. Do lado da Argentina tem 15 reduções hoje, e do lado do Paraguai, 8. É super legal de fazer isso, né, pessoal? Para encerrar aqui minha prosa, ó. Depois podem fazer pergunta para mim. Quem viajou, vou ler um negócio da Bíblia aqui, tá? Quem viajou aprendeu muitas coisas. Quem muito experimentou falará com conhecimento. Quem não tem experiência, pouco sabe. Aquele que viajou, porém, tem grande habilidade. Viajando, vi muitas coisas e compreendi muitos assuntos. Está no Eclesiástico, lá na Bíblia, né?
Então, especialmente para a gurizada mais nova, né? Por exemplo, quando alguém me pergunta para mim, escuta, conta uma coisa boa da vida. Eu conto das viagens, né? Dos lugares que eu tive. Isso é uma coisa boa para vocês aprenderem, né? Especialmente os mais novos. Viajar bastante, conhecer bastante lugares, contar essa nossa história incrível que nós temos. Tá bem, pessoal? A minha ideia é de fazer essa fala com vocês, correndo tudo, por causa do tempo, né? E agradecer a presença de vocês. Obrigado.